A grande questão aqui não é onde nós estamos, mas é onde Deus quer que a gente esteja. Às vezes, nós estamos num lugar e Deus quer que estejamos em outro. E você pode tentar entender que eu estou falando de posições geográficas. Não, Deus não quer que eu esteja em Nova Aurora, Deus quer que eu esteja na Zona Sul. Mas eu não quero falar de posição geográfica. Eu não estou falando de bairro. Eu não estou falando de rua. Eu não estou falando de cidade. Mas eu estou falando onde nós nos posicionamos nessa vida, nesse mundo. Então, é uma posição não física, não geográfica, ok? E é isso que nós vamos entender. Nós precisamos chegar a algum lugar. Nós ministramos de alguma maneira essa semana que passou, sobre a jornada que é a nossa vida. Porque a nossa vida é uma jornada. Todos nós estamos em um ponto e queremos chegar em outro ponto. Todos nós precisamos nos movimentar na jornada da vida. Então, a questão é onde nós estamos e onde nós devemos estar. Amém? Então, vamos lá a esse tema. E eu quero começar esse tema lendo, na verdade, um versículo. Eu quero ler esse versículo aqui. Não, desculpa. Eu inverti aqui, não é? Eu vou ler o versículo depois. Então, vamos começar, nesse momento dessa ministração, fazendo 3 reflexões. 3 precisamos. 3 necessidades. Então, a partir dessas 3 necessidades, né, das quais nós vamos refletir, ou as quais nós vamos refletir, aí então nós vamos ler alguns textos bíblicos e desenvolver esse assunto. A primeira reflexão a se fazer é: precisamos reconhecer quem somos e onde nós estamos. Então eu faço uma pergunta para você: quem é você? Quem é você? Se você hoje fosse falar de si, se você hoje tivesse que se apresentar, o que você falaria acerca de você? Quem é você? Quem é a Maria? Quem é o João? Quem é o José? Quem é o Pedro? Quem é você? E onde exatamente você está posicionado nessa jornada chamada vida? Onde você está posicionado na jornada chamada vida? E quem é você nessa jornada? Então, entender quem sou, quem eu sou, quem eu tenho sido e em que lugar eu estou, é necessário para saber onde ou aonde eu quero chegar. Então, a segunda reflexão é: precisamos fazer o caminho de volta se quisermos avançar. Bom, sou e onde eu estou. E de onde eu estou, eu quero chegar onde? E para chegar a algum lugar, às vezes, é necessário fazer o caminho de volta. Porque fazendo o caminho de volta, nós nos lembraremos quem nós somos. Nós nos lembraremos de onde saímos. Nós nos lembraremos dos nossos referenciais. Nós nos lembraremos que nós temos uma missão. Nós nos lembraremos que nós temos uma chamada. Nós nos lembraremos que nós temos um propósito. Porque às vezes nós saímos por aí tentando tantos caminhos que chegamos ao ponto de estarmos perdidos, sem saber para onde nós vamos. Então precisamos fazer o caminho do retorno para que possamos nos orientar. Amém ou não amém? A partir do momento que nós voltamos, nos orientamos, aí sim nós podemos continuar avançando. E aí precisamos de mudança e aperfeiçoamento para enfrentar a nova realidade. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa vida, a jornada da vida, ela sempre vai apresentando para nós novas realidades. A vida é tão dinâmica que não podemos falar que a nossa vida hoje ela é igual à de 10 anos atrás, à de 15, de 20 anos atrás, porque a vida ela tem um dinamismo,
E nós sempre nos deparamos com novas realidades. Quem entendeu, diga amém. Então precisamos de mudança e aperfeiçoamento para essas novas realidades. Então o que eu quero dizer com isso para você de maneira simples, de maneira tranquila? Ora, se a vida é dinâmica, se a vida apresenta, mudanças, se a vida sempre traz novas realidades, então eu não posso ser a mesma pessoa diante das novas realidades. Eu não posso ser o mesmo diante de novas realidades. Quando eu conheço ao Senhor, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, tudo mudou na minha vida. Eu estou diante de uma nova realidade. Eu posso ser a mesma pessoa que eu era antes de conhecer Jesus? Sim ou não? Não. Eu posso ser a mesma pessoa que eu era antes de entregar a minha vida ao Senhor? Não. Eu estou diante de uma nova realidade que exige de mim um aperfeiçoamento, que exige de mim uma mudança, que exige de mim transformação. Quem entendeu, diga amém. Eu era solteiro, me casei. Eu posso ter a mesma vida de quando eu era solteiro, sim ou não? Não. Porque a minha realidade mudou. E se a realidade mudou, eu preciso de aperfeiçoamento e de mudança para enfrentar essa nova realidade. Por que aperfeiçoamento? Ninguém entra para um casamento perfeito. Ninguém entra para um casamento aperfeiçoado. A pessoa vai se aperfeiçoando como cônjuge. Ela vai se aperfeiçoando como esposa, ele vai se aperfeiçoando como marido. Daqui a pouco surge uma nova realidade. Agora ele é pai, agora ela é mãe. E ela pode ser a mesma pessoa de antes de ser mãe. Aliás, já se diz que a maternidade muda, né? A maternidade muda uma mulher. A paternidade muda um homem. Então agora estamos diante de uma nova realidade. Sou pai, sou mãe. Então agora eu preciso de mudança e aperfeiçoamento diante de uma nova realidade. Quem entendeu, diga amém. Você estava trabalhando em uma empresa, em determinada função. Você agora está numa outra empresa, talvez na mesma ou em outra função. Mas a grande questão são empresas diferentes. A realidade mudou. Você pode ter o mesmo comportamento que tinha nessa empresa, agora nessa? Não. Mesmo porque o ambiente é outro. Talvez te exija as mesmas habilidades, porque a função que você vai exercer é a mesma. Então, vai te exigir as mesmas habilidades. Contudo, o ambiente é diferente. Então, vai exigir de você um aperfeiçoamento. Vai exigir de você mudança. Quem entendeu, diga amém. Quem já, a essa altura do que eu tenho ministrado, já compreendeu o dinamismo da vida. O quanto a vida é dinâmica e, por isso mesmo, ela exige de nós dinamismo, aperfeiçoamento, mudança. Precisamos encarar as novas realidades com comportamentos novos. Eu preciso adquirir novos comportamentos para encarar novas realidades. Sabe por que muitas pessoas não crescem na vida em todas as áreas? Porque elas nunca mudam seu comportamento. Elas nunca se renovam. Elas nunca se aperfeiçoam. Estão vivendo o dinamismo da vida sem que ela seja dinâmica. Ela está vivendo uma vida que é dinâmica, mas ela está sempre sendo a mesma pessoa. Amém ou não amém? Eu estava conversando com a pastora esses dias. Aliás, eu conversei com algumas pessoas sobre o assunto, porque eu conversei com uma. Hoje eu estava conversando com ela, com a pastora, sobre o assunto que eu estava conversando com outra pessoa. Então eu estava falando sobre o seguinte, eu falei para ela o seguinte, olha, quando você encontrar uma pessoa adulta que come de colher, ou uma pessoa adulta
que mistura a comida toda no prato antes de comer, você estará diante de uma pessoa que tem muita dificuldade de mudança e de aperfeiçoamento. Geralmente é assim. Se alguém que está aí me ouvindo, né, se você fala, não concordo porque eu como de colher, dá uma olhada em você e veja realmente como você é. Mas existem exceções. Mas, via de regra, essas pessoas têm dificuldade de mudança. Porque quando nós éramos crianças, nós comíamos com colherzinha, né? Mamãe lá ensinou a comer com colherzinha. Aí, de repente, você deveria estar comendo com garfo, porque você cresceu. Às vezes a mãe não tirou a colher e deu o garfo, ou às vezes a mãe até tentou, mas aí a criança falou, é difícil, não dá, não sei, não consigo, quero a colher. E a mãe deixou com a colher, e aquela criança está até hoje com 30, 40, 50 anos comendo com colher. Porque ela teve uma dificuldade de adaptar-se a uma nova realidade. Criança pode comer de colher, adultos comem com garfo. Essa é uma nova realidade. E às vezes a pessoa não consegue mudar uma coisa tão básica, tão simples. Comer de colher é muito mais fácil do que comer de garfo. Só que na vida nós sempre vamos nos deparar com coisas mais difíceis, mais complexas, mais exigentes. E o que nós vamos falar? Não, eu não quero. Deixa eu ficar aqui mesmo, que é mais confortável. Deixa eu ficar da minha maneira, porque é mais confortável. Eu costumo falar o seguinte, quando Davi ele foi enfrentar Golias, o gigante Golias, o rei Saul pegou a sua própria armadura e colocou em Davi. Pegou a sua espada e deu para Davi. Davi vestiu, pegou todo aquele paramento, tentou andar, e a Bíblia fala que Davi não conseguiu andar com aquilo, porque não estava acostumado. Ah, tá vendo aí, pastor? Tá vendo? Até Davi não se acostumou com algo novo. Até Davi não se acostumou com uma nova realidade. E Davi fala para Saul, olha, eu não consigo. Deixa eu ir da minha maneira. Deixa eu ir da maneira como eu sei. Deixa eu ir da maneira como eu estou acostumado. E ele então vai pegar o quê? Pegar pedras. Ele vai pegar o quê? Pedras, não é? Vai pegar a sua funda e ele vai do seu jeito. Ele vai lá pegar o seu cajado de pastor de ovelhas e lá está o pastor de ovelhas indo enfrentar o gigante Golias. Sim ou não? Sim. Então Davi se adequou a uma vida de guerreiro não na sua primeira batalha. Ele enfrenta Golias da sua maneira, com o seu cajado de pastor, com a sua funda, com as suas pedras. Mas as próximas batalhas, das quais Davi participou, Davi já estava devidamente paramentado, com roupa de soldado, de guerreiro. Ele aprendeu a manusear espadas. Davi se prepara. E na próxima batalha, o Davizinho, não é como alguns costumam chamar de Davizinho, o Davi não está com atiradeiras, embora a atiradeira também fosse uma arma de guerra. Mas Davi agora não está indo como um pastor de ovelhas. Ele agora está indo devidamente, adequadamente paramentado como um guerreiro, como um soldado de um exército. Quem entendeu, diga amém. Então eu matei a tua esperança. Então nós vamos aprender o seguinte, que na vida, se a gente quer alcançar posições melhores, se queremos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores alunos, melhores professores, se queremos ser melhores funcionários, se queremos ser melhores patrões, se queremos ser pessoas melhores, temos que partir para aperfeiçoamento, aprender, nos aperfeiçoar. Temos que gerar mudanças necessárias, porque a vida é dinâmica e exige de nós o tempo todo aperfeiçoamento. Quem entendeu, diga amém.